beleza? Vamos lá? 10.16. Cessação do contrato por força maior. Outra hipótese rara de extinção do contrato de trabalho. Não se esquecendo que existe o caso fortuito e a força maior. Ambos são derivados da teoria da imprevisão dos contratos. Ou seja, nos contratos em geral, não só o trabalhista, nos contratos nós temos a figura da teoria da imprevisão, é que quando um evento inevitável e imprevisível vem a afetar substancialmente a manutenção da execução desse contrato, principalmente em contratos de trato sucessivo, que se renovam periodicamente. Pois bem, por essa teoria da imprevisão, nós teremos que ver a ocorrência de duas espécies. Um é o caso fortuito e a outra é a força maior. No caso aqui, caso fortuito é original de ato humano, né? A origem do fator imprevisível é humano. Por outro lado, força maior é evento decorrente da natureza. Então, em locais do nosso país, por exemplo, em que nós tivemos alguns desastres ambientais, e esses desastres ambientais afetaram a empresa não consegue mais manter a sua atividade, é que ocorre a extinção do contrato de trabalho por força maior, tá? Vocês devem lembrar lá no Rio de Janeiro, nas serras do Rio de Janeiro, quando desceu o morro, matando, salvo engano, quase 1.000 pessoas. E além de vidas que foram levadas embora, muitas empresas realmente tiveram as suas instalações afetadas, ao tal ponto que a empresa foi embora. Demoliu a empresa, a enxurrada. Diante desse evento da natureza, que extinguiu a necessidade da manutenção de um contrato, porque a empresa encerrou suas atividades, né? Não confunda com Sobradinho. Sobradinho não é força maior. Por quê? Porque Sobradinho foi uma represa artificial. É caso fortuito, tá? Empresas que tiveram suas atividades encerradas, seus contratos de trabalho, por lógica, encerrados, por um estouro de uma represa artificial, não é força maior. Também, como também não é força maior problemas decorrentes do mercado, que é o que nós estamos atravessando agora, como também não é força maior falência, como também não é força maior problemas financeiros, tá? Isso daí é inerente ao risco da atividade econômica, faz parte, tá? E aí, se a empresa encerrar suas atividades, dispensa sem justa causa. São as mesmas verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa. Aí é o item anterior que nós falamos do falecimento da pessoa jurídica, do encerramento das atividades da pessoa jurídica por problemas financeiros, tá bom? As verbas rescisórias no caso de extinção do contrato por força maior é o saldo de salário, férias, 13º, FGTS, multa de 20% do FGTS, pela metade, não tem aviso prévio, mas você tem o seguro-desemprego. Tá bom? Então isso é a força maior, que é um caso bem raro, diga-se de passagem, né? Um rio que inunda e acaba com uma empresa e o empregador leva um prejuízo que não consegue mais desenvolver suas atividades, por exemplo, né? É evento da natureza. Por outro lado, o que está saindo aí um pouco na mídia é a questão do factum principis. E o que é o fato do príncipe? Vocês vão aprender amanhã, ano que vem, com o professor, salvo engano, com o professor Fábio, com o professor George, uma matéria chata, extremamente chata, que é direito administrativo.
Mas direito administrativo é tão chato que tem um campo muito legal para advocacia, porque não é todo mundo que advoga no campo do direito administrativo, porque é chato na faculdade. Então é uma coisa para ser observada para quem querer aí ir atrás de um mercado quando for advogar, justamente advogar no campo do direito administrativo, tá? É bem profundo, é bem vasto e é bem complexo, mas é um campo legal para se explorar. E quando nós estudamos em direito administrativo, a administração pública, um dos princípios da administração pública é que a administração pública, ela administra interesses coletivos. E os interesses coletivos se sobrepõem aos interesses individuais da pessoa. Você tem direito à posse, você tem direito individual à propriedade. Mas se para a administração pública for interessante que seja coletivizado a sua propriedade, ela, em prol da administração pública, será desapropriada e você receberá a indenização desta desapropriação. Então é a administração pública, usando da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, destituindo os particulares de seus direitos que a legislação assegura. Tá bom? Mas acontece que quando a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, usando desta supremacia do interesse público, ela afeta a atividade do empregador, que vai, por conseguinte, tornar impossível a manutenção dos contratos de trabalho, é que aí realmente nós teremos o factum principis, tá? A bem da verdade, um dos melhores exemplos mesmo é essa questão da desapropriação. Você tem uma empresa que necessita de ser às margens de um rio, vem a administração pública e desapropria você. Você tem uma empresa e vem o município e desapropria a sua empresa para fazer uma rua, desapropria a sua empresa para construir um parque, desapropria a sua empresa para prolongar uma rodovia, uma avenida, por exemplo, né? E aí o seu contrato de trabalho, a sua atividade, você empregador, a sua atividade se torna impossível a manutenção dela e por conseguinte você tem que encerrar o contrato de trabalho dos seus empregados, tá? Estão dizendo que essa lockdown, essa quarentena que nós estamos tendo aí, em razão dessa pandemia, é fato príncipes. Não é fato príncipes. É força maior. Tá? É força maior. É um evento da natureza, porque é uma doença imprevisível. Tá? Que o homem não concorreu para isso. Se o homem concorresse, seria caso fortuito. O homem não concorreu. Então, encerramento das atividades em razão de uma pandemia é força maior, tá? Não é fato príncipes, tá? A administração pública aqui não está agindo unilateralmente em prol do interesse público para encerrar suas atividades, para tornar impossível a sua manutenção das suas atividades. Lógico que a administração pública está pondo a pandemia em prol da coletividade. De regra, tudo que a administração pública faz é em prol de uma coletividade, é regra. Não só apenas encerramento de atividades da empresa, tá? Agora, vamos lá. O que é a CLT e o que é a realidade? O que vem a CLT nos parágrafos do 486 dizer da ocorrência do factum principis? Olha o que a CLT fala. Encerra-se o contrato de trabalho. O empregador não paga nada. Beleza?
o empregado entra com ação, ex-empregado entra com ação trabalhista. Vem o empregador e alega factum principis. O que o juiz do trabalho vai fazer? O juiz do trabalho vai dar 3 dias para que o empregado se manifeste da alegação de factum principis. Depois, fará chamamento à autoria para que a administração pública venha fazer parte do polo passivo, e aí vem a Procuradoria da Fazenda Nacional, ou Procuradoria da Fazenda Estadual, ou Procuradoria da Fazenda Municipal, se houver, vem para configurar no litisconsórcio do polo passivo junto com o empregador. E, por último, tendo em vista a competência e razão da pessoa, o juiz do trabalho se dará por incompetente e remeterá a reclamação trabalhista para que seja processada e julgada na vara da Fazenda Pública Estadual, se a autoridade que fez o fato do príncipes for municipal ou estadual, ou federal, se a autoridade for federal. E segue reto de acordo com as regras processuais não trabalhistas, mas civilistas. Isso é o que vem a CLT falar. Na real, na moral, a Justiça do Trabalho não admite extinção do contrato de trabalho sob a alegação de fato príncipes. Você encerrou suas atividades em razão de ato de autoridade, usando do fato príncipes, é a mesma modalidade de encerramento da atividade da empresa. Simples assim. Tinha uma turma do TST que admitia a alegação de fato príncipes. Admitia. Olha o tempo verbal pretérito que estou usando. Porque nem mais essa única turma do TST admite fato príncipes. É risco da atividade. Se por ato de autoridade estadual, federal ou municipal você encerrou suas atividades e você tem, por conseguinte, por fim ao contrato de trabalho, será extinção do contrato de trabalho por encerramento das atividades. E as verbas rescisórias serão as mesmas de uma dispensa sem justa causa. Lógico que, se isso aconteceu, depois você, empregador, pode entrar com uma ação regressiva contra essa autoridade. Tá bom? Olha, tem um caso muito engraçado, o último grande caso em que se foi discutido factum principis foi quando, por ato de autoridade federal, esses cassinos de jogo de bingo que tinham sido legalizados foram tornados ilícitos. Teve um decreto, isso já faz um bom tempo, rapaz, deve ser uns 10, 15 anos, não, acho que uns 15 anos, 15, 20 anos. Teve um decreto permitindo que entidades desportivas explorassem jogo de bingo. E aí começou a ter cassino de jogo de bingo em Araçatuba. Inclusive tinham dois aqui em Araçatuba, grandes, né? E aí teve a pressão, essas empresas abriram regularmente de acordo com o decreto, contrataram muita gente para trabalhar. E depois, por ato de autoridade federal, também foi revogado esse decreto, tornando os bingos ilegais. E aí os bingos foram encerrados. Aqui em Araçatuba, inclusive, um famoso era o Flamengo Bingo. Aqui na Rangel Pestana, na Avenida dos Araçás. Tinha outro na Luiz Pereira Barreto também, né? Perto do Posto Pantera, do lado direito ali. E aí o que aconteceu? Foi encerrado no Brasil inteiro essas casas
que até então eram legais de aposta de jogo do bico, e com o encerramento disso daí se rediscutiu a questão do factum principis. E nisso chegou ao TST, pacificando o entendimento de que encerramento de empresa por a empresa praticar atividade ilícita ou encerramento de empresa porque o que era lícito se tornou ilícito não é considerado factum principis. Beleza? Beijos.